que o Ricardo fez. Sim, senhor. Vamos orar, né? Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, por essa hora, pelo privilégio tremendo que o Senhor nos dá de nos reunirmos para examinarmos a Tua Palavra, conhecermos mais de Ti mesmo e sermos desafiados a uma vida que agrade ao Senhor, a uma vida que espelhe o Senhor no nosso mundo. Concede-nos, ó Deus, prudência em todas as coisas, para que a nossa vivência seja honrosa ao Teu nome. Então nos ensina com Tua Palavra a verdade, para a glória de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Muito bem, queridos. Na semana passada nós paramos vendo então o último ponto sobre a característica do amor de Deus. O amor de Deus, ele é espontâneo e não motivado, ele é indiferente a valores, comunicando valor, ele é criativo, pois cria dignidade onde não existe, e ele é iniciador da comunhão com Deus. Então, dentro dos atributos comunicáveis, nós temos um último atributo que tem sido observado pelos teólogos sobre o conhecimento de Deus, que é a paciência de Deus. É por isso que é muito complicado esse ponto, porque nós não costumamos pensar na nossa impaciência como uma agressão à imagem de Deus em nós. Eu lembro quando eu era criança, uma das coisas que demorou para eu poder aceitar era essa ideia de que a impaciência e a ira que normalmente acompanha a impaciência, ela fosse pecaminosa, porque a gente sempre ouvia aquela expressão assim: não, o fulano é crente, mas é um crente de estopim curto. Então a gente fala: então eu sou crente, mas eu sou um crente de estopim curto. Lá na minha cidade, tinha um pastor lá que falou: eu sou crente, mas eu dou revólver. Caramba! Eu sou crente, mas o meu revólver não. E em Macapá eu tive alguns, pelo menos um mau exemplo muito concreto que eu lembro até hoje na minha vida, que reforçou esse conceito. Eu tinha um pastor muito doido lá em Macapá, e a minha igreja tinha um campo de futebol do lado. Então todo sábado a gente se reunia para jogar bola, os adolescentes, mais cedo, depois os jovens, para não dar confusão. E aí eu lembro que um dia não tinha bola, e o filho de um presbítero que estava desviado, ia lá jogar bola todo sábado, levou a bola dele. E no meio do jogo lá deu confusão, e ele vendo a confusão, ele disse assim: ó, para mim parou, vou levar essa bola. Aí o pastor estava no meio da confusão: tu vai levar essa bola? Pera aí. Aí ele correu lá no carro da igreja, na Belina, pegou uma chave de fenda daquelas de trator, de caminhão, aquelas grandonas. Ei, cara, eu quero ver tu levar essa bola. Saiu correndo atrás do camarada, rapaz. Bom, era meu pastor, né? Eu dizia assim: pô, então deve ter uns crentes assim. Estopim curto, né? E a gente às vezes acaba incorporando essa ideia, até que a gente se depara com essa questão de Deus, do atributo moral de Deus. E a paciência é um atributo moral que nós encontramos em Deus. Então, se a gente é imagem e semelhança dele,
Não exercer a paciência significa agredir a imagem de Deus em nós. E agredir a imagem de Deus em nós significa, obviamente, pecado. É viver em pecado. É viver em transgressão. Por isso que entender esse atributo é importante para o nosso amadurecimento da fé. Veja bem, cada atributo desse que nós estamos estudando é importante para o nosso amadurecimento. Porque eles passam a ser a referência do que nós buscamos diante de Deus. Eles passam a ser a referência do que nós queremos ser e da forma como queremos viver no mundo. Então, paciência é esse terceiro atributo. Todavia, ainda que possamos exercitar em certa medida essa paciência, nós sabemos que a nossa natureza é em si irascível. Irascível. Por quê? Porque nós julgamos ter em nós alguma justiça pessoal. Por que via de regra, eu me torno irado contra alguém? Porque eu julgo ter alguma justiça em mim. E então, quando a atitude de alguém me ofende, eu não sei responder com paciência. Eu respondo com a minha justiça própria. E aí a gente vê como o coração, ele é terrível, porque depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ele faz, depois de tudo que ele sente, ele ainda se acha no direito de ter justiça própria. A gente vê isso direto na vida da gente. E é engraçado que a nossa justiça ela não tem nem simancol. A gente se ira contra a atitude do outro que nós mesmos praticamos. Eu lembro uma vez, isso para mim até hoje serve como reflexão quando eu estou no trânsito. Eu nunca fui de xingar em trânsito, não sou muito daqueles caras que ficam... Mas sempre fui de me irar no trânsito. Às vezes eu me limito a balançar a cabeça, cara, comprou a carteira. Isso é uma ira. Sim, é uma ira. Eu me limito a isso. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não sou agressivo ou violento no trânsito, mas tenho ira. Mesmo assim, porque não está ouvindo, porque se eu não visse isso também já não. Daria confusão, obviamente. Mas tem aqueles caras que abrem o vidro para fazer. Não, me diz muita coisa, né? Então é diferente, eu não estou provocando a ira do outro, eu estou contendo a minha ira em mim mesmo. Bom, isso é bem diferente. Dentro do carro está trancado, dentro do som, né? O problema é comigo. E aí eu lembro que um dia eu saí, eu nem lembro qual foi a manobra errada que o cara fez, e eu fiquei com raiva. Eu disse assim, mas que barbeiro, esse cara comprou carteira, mas não é possível um negócio desse. Aí estava o Pedro, a Josi comigo no carro, o Pedro disse assim, mas pastor, essa não é uma falta que a gente comete quase sempre? Eu pensei, eu mesmo já fiz isso várias vezes, né? E nem por isso eu comprei minha carteira. Perceba, o que acontece nesse momento? Uma justiça própria encabida. Quantas vezes eu já fiz aquilo? E por que eu estou com raiva do outro? O erro do outro deveria me servir de lembrança para o meu coração pecaminoso não se exaltar. Assim, tá vendo? Tu já fez isso também. Olha como que você era. Olha o que você faz de vez em quando.
Mas, devido à justiça própria que opera em mim, o erro do outro serve para me justificar. E aí, obviamente, eu perco a paciência, porque é a hora que eu tenho para me justificar dos meus próprios pecados. Então, daí nós temos essa dificuldade de lidar com a ofensa, porque nós nos enchemos de justiça própria. E nasce de um coração que está buscando redenção de si mesmo. Nós sempre estamos tentando buscar a redenção de nós mesmos, olhando para a desgraça do outro, para dizer que nós não somos assim ou não fazemos assim. E o que é pior, às vezes nós acabamos de fazer o que nós estamos condenando no outro, para não atentarmos para nós mesmos. É aqui que a paciência de Deus começa a nos surpreender. Por quê? A paciência de Deus se vê exatamente nos nossos pecados. Deus é alguém que está disposto a perdoar e não condenar aqueles que o ofendem. E a paciência dele então começa a se manifestar de uma forma estranha para nós. Porque Deus é justo. Nele não há pecado. Se tem alguém que poderia agir de fato com justiça num erro, é Deus. E aí, diante dos erros, ele costuma dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele fica estendendo a oportunidade dele até que haja o cumprimento do tempo. É por isso que a Bíblia chama Deus de longais ou extremamente longânimo. Longais paciente ou longânimo. A paciência dele é motivada pelo perdão. A paciência de Deus é motivada pelo perdão. E o nosso exercício de paciência é motivado pelo quê? Dificilmente nós podemos dizer que temos paciência, porque nossas motivações são erradas. Nós não sabemos esperar, Deus sabe. E a gente é engraçado, porque quando... A gente diz engraçado em termo, né? Porque a gente é triste, na verdade. Porque quando determinadas coisas não começam a se cumprir dentro do tempo que nós estabelecemos, a gente é capaz de se irar contra o próprio Deus. E Deus continua olhando com paciência para a gente, dizendo: ai, 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 ai. Como diria a doutora Heber Campos: ai, meu eu do céu. Já que Deus não pode se referir a outro Deus, ai, meu eu do céu, esse rapaz não aprende nunca. E ele é paciente até quando ele anuncia o juízo dele. Pega a sua Bíblia, dê uma olhada em Gênesis. Capítulo 6.
Você tem um marido engraçadinho, né, Tereza? Ai, Gênesis capítulo 6. Assim como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. De antemão, vamos sempre estabelecer um ponto aqui. Para a maioria de vocês isso é novidade, mas talvez para as pessoas que assistam a essa aula via internet. Há uns malucos, e aí infelizmente entre esses malucos, nesse ponto, está John MacArthur. John MacArthur viajou na maionese aqui, deu uma de doido, e na Bíblia dele, a Bíblia de Estudo MacArthur, vai falar essa besteira, mas MacArthur se redime porque ele fala muita coisa certa, séria, coisa de Deus. MacArthur é um homem de Deus, mas aqui pisou na bola. Tem uns malucos que acham que filhas dos homens e filhos de Deus se referem à questão das filhas dos homens e os anjos. Como se os anjos estivessem vindo aqui, olhar a mulherada, opa, a mulher tá bonita aí, e vamos embora, e vamos ver, vamos casar. E aí diz que Deus ficou com raiva disso. Na brincadeira da interpretação bíblica, diz que existe a exegese, que é a que tira a mensagem do texto. Tem a exegese, que é quando o cara coloca no texto que ele quer ver, e tem algumas que são tão esdrúxulas que não é nem exegese nem exegese, é exegegue. É esse caso aqui, irmão. É uma exegegue, um negócio desse, desprovido de qualquer fundamento interpretativo. Primeiro, porque um dos princípios básicos da interpretação é que todo texto deve ser lido à luz do seu contexto. E no contexto do capítulo 6, nós temos final do capítulo 4 e capítulo 5 todo, falando de duas genealogias. Uma genealogia maldita, que é a genealogia de Caim, e a outra genealogia de Adão, a genealogia bendita por meio do perdão do Senhor, que se levanta por meio de Sete. Nessa genealogia é reafirmado Adão como semelhança de Deus. E então vem o capítulo 6. Uma outra questão é que as palavras devem ser interpretadas à luz do uso do autor. Se nós partimos da verdade bíblica, que o autor de Gênesis é o mesmo autor de Deuteronômio, e chama-se Moisés, nós temos que examinar como é que Moisés usava a palavra para anjos. E o que é interessante é que nós não vamos encontrar em lugar algum de Gênesis a Deuteronômio ele chamando os anjos de filhos de Deus. A expressão que é usada literalmente em hebraico, a palavra malká, é a palavra que se refere a anjos. E aqui o que nós temos é Bene Elohim, não malká. Então Moisés não usava esse termo, Bene Elohim, para anjos. Uma outra questão é que no livro de Números, Bene Elohim vai aparecer de novo, mas se referindo ao povo de Israel. E por fim, olhando agora o todo da Escritura, a genealogia de Lucas começa em Jesus e vai terminar em Adão. E ele chama essa genealogia de Adão de filhos de Deus. Ou seja, aqui tem nada a ver mulheres e anjos. O problema aqui tem a ver com o casamento misto. Filhos de Deus casando com mulheres que não são da aliança, e nesse casamento acontece uma coisa: o mal se prolifera.
o mal vai proliferar. É óbvio. É óbvio. Porque quem é que tem a tendência de ceder, amolecer na hora de colocar a coisa como tem que ser? O que é convertido. O que é convertido não tem o hábito de endurecer, não, tem que ser assim porque Deus quer assim. E aí a descendência tende a se corromper. Foi o que aconteceu. Eles tomaram filhos para si, mulheres para si, e geraram filhos. Só uma última observação que os loucos, parece que não... Eu não entendo como é que o MacArthur conseguiu cair nessa até agora. A Bíblia, uma vez perguntaram para o Senhor Jesus lá da mulher que casou com fulano, ele morreu, aí ela foi, casou com o irmão dele para suscitar descendente, mas ele morreu, não suscitou descendente. Aí casou com outro irmão, não suscitou, e no fim ela acabou casando com todos os irmãos, 7 irmãos, e não suscitou a descendência. E o Senhor dos Seus pergunta: Senhor, lá no dia da ressurreição, ela vai ser a mulher de quem? Eu já não estou entendendo vocês. No céu, nós seremos como os anjos, que não se dão em casamento. Ou seja, Jesus falava da natureza angelical, dizendo que essa natureza ela era assexuada. Como é que agora anjo vem aqui na terra e quer ter relação sexual com mulher? Bom, o problema então é essa multiplicação da maldade que acontece, porque o pacto não será respeitado. E aí o texto diz: então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Observe que a maldade ainda não havia se multiplicado, mas o casamento misto havia suscitado a ira do Senhor de tal forma que ele decidiu estabelecer o limite da vida do homem em 120 anos. Entenda, isso é uma média aproximada. Pessoas podem viver um pouco mais, podem viver um pouco menos, mas é na média de 120, não passa disso. E é o que a história tem mostrado. Uma vez num seminário com o Adalto Lourenço, ele falou um negócio muito interessante, que quando eles estavam trabalhando, que ele trabalhou na equipe que fez as primeiras pesquisas no mapeamento genético, e eles descobriram que o código genético que opera em nós, ele foi projetado para viver no mínimo 1000 anos. 1000 anos. E isso surpreendeu a equipe deles, eles estavam trabalhando nisso. Por que o código genético é projetado para viver 1000 anos e a gente vive 80, 90? Por outro lado, também veio confirmar as informações bíblicas de quantos anos viviam os homens no Antigo Testamento. Quando diz lá, o fulano viveu 800, viveu 900. Não, isso não é impossível. O código genético foi projetado para. E até o Adalto Lourenço falou, hoje a indústria de cosméticos, tudo, tem trabalhado com essas informações do código genético. Vocês viram que eles agora estão tentando estabelecer uma base de produção na Lua. Ele mencionou isso no ano passado na palestra dele. Que há indústrias de cosméticos poderosas patrocinando todo um projeto, eu não lembro se é em 2020, para ter a primeira fábrica de produtos cosméticos na Lua. Por quê? Porque lá é propício a uma série de técnicas que não dá para desenvolver na Terra. Eles estão em busca dessa longevidade. E aí o Adalto brincou com ele contou para a gente que ele brincou com o pessoal na época, que os caras dizem, cara, mas como pode o código genético estar projetado para tudo isso
e a gente não conseguir viver aí mais do que 90, quando chega a 100 é muito. Aí diz que o Adalto olhou para ele e disse assim: rapaz, qualquer 10 mil dólares na minha mão eu te explico por que a gente não vive mais do que 100 anos. E aí ele brincou e disse que aquilo foi uma oportunidade para ele falar da criação e da redenção em Jesus para o grupo de cientistas com quem ele trabalhava na ocasião. Mas a questão é essa: foi a ira de Deus, por meio do casamento misto, que fez com que ele interrompesse o tempo de vida. Por quê? Observe o que vai acontecer em seguida. Ele diz: ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Aí alguns malucos dizem assim: tá vendo? Era o casamento dos anjos com as mulheres. Irmãos, lembra de um camarada chamado Golias? Golias era o quê? Quantos metros tinha Golias? Média de 3 metros. Não tem nenhum doido que me diga que Golias era filho de uma mulher com um anjo. Não, o pai dele era o anjo São Sebastião. Não, existiam gigantes, como existem gigantes até hoje, em proporções menores, mas existem. Naquela época chegava até quantos metros? Nós não temos relato do que mais do que 3 metros, é a média. Se não me engano, já era contado uma cova de mais ou menos 6 metros. Isso aí tu viu na internet, uma foto. Na internet, não. Não existe. Tudo isso que já foi mostrado ou falado é mentira. Não existe. Na Bíblia mesmo, né? Você, 6 metros não tem. assim, se medir, estava em côvados, né? Mas se fosse para convertir, dava mais ou menos 6 metros. Não, então alguém fez o côvado errado aí pra você. Não dava, nunca tem na Bíblia 6 metros. Pode procurar, não existe. 6 metros não existe. A média são 3. Hoje nós temos, por exemplo, o maior homem do mundo. Qual é a altura dele? É um chinês lá que tem 2 metros... 2,70 e pouco. 2,70 e pouco. Quase 3. Então isso não é... Não, é porque aqui eram os nefilim. Até o Caio Fábio viajou nessa maionese. Jesus amado. O Caio Fábio, tu nunca sabe quando ele fala alguma coisa que presta ou que não presta. É um negócio... Tem dias que ele fala uma coisa certa, vai em cima na veia. Tem outro dia que ele fala umas abobrinhas que eu... Jesus. Isso aqui não é prova de que anjos tiveram relações sexuais com mulheres e agora tiveram gigantes. Não. Diz o Lampião: larga dessa cachaça, larga dessa cachaça, volta para a sobriedade. Então, tinham gigantes. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram os filhos dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Qual foi a consequência do casamento misto? O aumento do pecado. Aumento do pecado. Por que Deus limitou a 120 anos a vida do homem? Não pecar muito. Para que a maldade não se proliferasse tanto. Rapaz, se Deus não tivesse contido a nossa idade, meu Senhor, você vê a desgraça que a gente já está vivendo nesse país hoje. Um país entregue à promiscuidade, à corrupção, à desumanidade no tratamento de pessoas. Nós estamos vivendo um caos moral, humano. E as pessoas nem estão chegando em 120, rapaz. Tu imagina se um Toninho Malvadeza vivesse 120 anos. Esse era o apelido do Antônio Carlos Magalhães. Tu imagina se um Sarney vivesse 120 anos. Eu estou orando para que isso não aconteça. Ele pode chegar até 120, segundo a Bíblia.
Gente, quando você vai lá no Maranhão e você vê a miséria do interior, quem é que está por trás disso tudo? Família Sarney, cara. Família Sarney. Eles mandam naquele estado, olha, há décadas. São milhões e milhões. Vamos falar de bilhões que já foram enviados para lá. Cadê esse dinheiro que não melhorou a vida do povo? O deputado estadual lá que mantém o grupo de encontros da CEBI, a gente conversa, ele é do grupo de oposição. Eu te aleluia. Ainda bem que você é da oposição, irmão, senão a gente ia quebrar o pau aqui. Ele falando, ele disse assim: pastor, se o senhor conhecer a mansão dele lá nos Lençóis Maranhenses, tudo asfaltado até lá, iluminação, e ao redor não tem asfalto nenhum, não tem luz nenhuma, é o povo na miséria, o senhor entende essas questões. Tu imagina se Deus permite uns homens desses viver muitos anos? Você pode chegar ao Senhor, mas só bagaço, né? Irmão, graças a Deus também, que mesmo chegando assim é só na bagaça. Né? Por isso que a Bíblia diz que depois de 70, 80 anos é câncer e enfado. Ainda bem, né? Pastor, Sim. por que então ele cita os gigantes? É só uma informação? Sim, simplesmente para informar a força desses homens e como eles agiam também na proliferação do mal. Tá? Tanto é que você vê que quando ele diz assim, as quais também lhe deram filhos, eles foram valentes, varões de renome, valentes nesse contexto eram homens de guerra, homens de conflito. É isso que Deus tinha planejado na criação? Não. Deus sempre planejou o homem vivendo em paz com o seu semelhante, como ofertando tudo para a glória de Deus. Era o problema do conflito. Meramente isso. Ok? Pois bem, então o Senhor viu que essa maldade multiplicou. E demais o texto, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Tinha alguma coisa boa no coração do homem? Não. Toda a nossa bondade tinha maldade. Estava carregada de algum pecado. Aí Deus vê tudo isso. Diz o versículo 6: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Nós já explicamos isso em outro estudo, que a palavra hebraica nahem, ela deveria ser traduzida aqui como tristeza e não arrependimento. De um Deus que vendo tudo isso se entristece. Por quê? Arrependimento significa que eu errei em fazer algo, então eu vou acabar com esse algo. E o que a gente vai ver no decorrer da história é que Deus não acaba com o homem. Ele continua com a história do homem. Então ele não podia estar arrependido. Agora Deus estava entristecido. Se entristeceu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo ou me entristeço de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Joia, Deus decidiu: vou acabar com esse negócio, vou preservar a família de Noé. Se você fosse Deus, o que é que você ia fazer? Noé, vem cá, chama a tua família para lá. Agora sai daí que eu vou arrebentar com isso tudo. Deus chamou Noé e disse assim: Noé, quero que você vá construir uma arca. 120 anos a construção da arca. Isso é porque Deus estava com raiva. De uma terra seca. Uma terra seca. Ainda vai ser com dilúvio, num lugar que não chovia.
Caso você não saiba, até o dilúvio não chovia na terra. Não havia necessidade de chuva. Vivia quando não tinha água no mesmo dia. A terra ela era regada por orvalho somente. Aquilo era suficiente devido ao clima. Então tinha água à vontade. E exatamente toda essa situação climática pré-diluviana não precisava de chuva. Tá aí uma coisa que eu não sabia dessa. Exatamente. E a terra era fértil. No ano que vem, deve ser a palestra do Adalto sobre o dilúvio. Ele vai explicar essas questões pré-diluvianas à luz da ciência. É muito interessante, cara. É muito. Eu já fiz os seminários do Adalto. Quando ele falou essa do dilúvio, eu comecei a entender, porque a Bíblia diz que realmente não chovia na terra. E aí eu ficava, mas como é que ele vivia desse jeito? Tá, tudo bem, sustentação, você crê no poder de Deus, mas são leis físicas que Deus havia criado, que mantinham a terra sem chuva mesmo. Era uma terra verdinha, fértil, bonita. Quente, fria. Aí o Noé chega lá e diz assim: meu filho, olha, é o seguinte, né? Deus está irado com o pecado de vocês, e ele vai acabar essa terra com um dilúvio. O que é dilúvio? É muita chuva, vai chover muito. O que é chuva? Os caras não sabiam o que era chuva. Ele falou: pai, vai cair água do céu. Aí, tá doido, esse cara é doido. Eles não sabiam que isso era possível. Por isso Noé ficou anunciando lá, e o povo tirando sarro da cara dele. E mesmo assim Deus o fez pregar. Eu bateu uma dúvida na minha cabeça aqui. 100 ou 120 anos? 120 pra mim. 120 mesmo, né? Não estou doido não, né? Então eu acho que dá um nó esses números da Bíblia na minha cabeça. 120 anos. Veja isso, porque Deus está irado. Vou acabar com esse povo. Aí a gente vai lá e já sai arrebentando tudo. O Senhor, daqui a 120 anos eu vou acabar com esse povo. Você está entendendo a paciência do Senhor? É por isso que a Bíblia diz que ele é longânimo. É por isso que ele diz que ele é paciente. Agora perceba um detalhe. A paciência dele não o faz desistir de executar o que é justo. Diga. Os Padermais com 104 anos. Tá só bagaço. Tá, irmão. E o homem teve boa vida. A gente olha e chega a dar dó. Eu olho para ele na televisão, dá dó. Oscar Niemeyer, projetou Brasília. Tu olha para ele e tu diz assim: Senhor. O pior é que eu não posso nem dizer assim, seria melhor ele morrer. Irmãos, eu não posso dizer isso, seria melhor ele morrer, porque se não houver arrependimento desse homem, do marxismo dele, do ateísmo dele, da pecaminosidade dele, morrer vai ser pior. Vai mais rápido, né? Morrer vai ser pior. Então não posso nem dizer: Senhor, se compadece desse homem adoentado, na cadeira, leva-o para o céu, porque não vai para o céu desse jeito. É difícil, né? Quem pediu a palavra? Eu. Pastor, mas não tem vez que Deus vem mesmo, já imediato, com o juízo? Nos parece que é imediato. Apenas nos parece. Sim. Na verdade, isso já vem sendo arquitetado há muito tempo pelo Senhor. Mas ele é imediato. A nossa visão é imediata. O planejamento de Deus, não. É como se ele tivesse dado muitas chances. Né? Sim. Deus se antecipa a tudo que a gente... Às vezes você ora e acontece,
e você diz assim, o Senhor respondeu minha oração depois que eu orei. Não, Ele tinha respondido antes de tu orar. Uma vez eu recebi uma história do campo missionário que me impactou muito sobre essa questão. Foi lá na África. Eu sou ruim de guardar quais as tribos lá. Mas tudo é África, pronto, é África. Então, numa dessas tribos na África, tinha uma missionária, eu não lembro de qual missão aqui do Brasil. E era uma missionária aqui do Brasil. E deixa eu lembrar direito a história. Como é que foi a mulher tinha 2 crianças, era essa a história. Ela tinha 2 crianças e uma estava muito doente. E na equipe de missionários tinham lá enfermeiros e enfermeiras que estavam tentando fazer de tudo naquela situação cruel para salvar a vida da criança. E aí não tinham o que fazer, eles precisavam deslocar aquela criança para um centro mais avançado, mas a tribo era muito longe. E como fazer isso se não tinha condições de fazer o deslocamento? Uma vez que, para tentar conduzir até lá, eles precisavam de uma bolsa de água quente. Simplesmente uma bolsa de água quente para ir mantendo uma temperatura na esperança de que a criança sobrevivesse e chegar no centro mais avançado. Aí a irmã dessa menininha chegou para a missionária e disse assim, por que a gente não ora para Jesus e pede para ele mandar uma bolsa de água quente e uma bonequinha para minha irmã? Aí a missionária ficou sem graça, né? Sempre ensinando que Deus responde as orações e tal. Num quadro daquele, não vou dizer para a menininha, vou fazer o que agora? Vou orar com ela, né? Aí foi orar. Aí oraram, a menininha orou, pediu a Jesus que providenciasse uma bolsa de água quente para a irmãzinha dela sobreviver e tal. E que Jesus podia também mandar para ela uma bonequinha. Aí terminaram de orar. No dia seguinte chega uma remessa que tinha saído da Europa para lá, há 3 meses antes. Aí a menininha, quando viu chegar aquelas remessas, né? Aí ela começou a ficar feliz, aleluia, olha, Jesus respondeu nossa oração, e nem tinha visto nada. Aí a missionária, ela conta assim, eu fiquei com o coração na boca, eu disse, e agora, como é que eu vou fazer para essa menina que não tem uma bolsa de água quente, nem bonequinha aí? E aí começaram a abrir. E quando abriram, a primeira coisa que apareceu foi a bolsa de água quente. E a bonequinha do lado. E a menina do lado. Não, a menina do lado. E foram tirando as coisas, e a menina esperando a bonequinha da irmã dela. Quando chegaram no fundo da última caixa, tinha uma única bonequinha lá. E a missionária conta como aquilo foi muito importante na vida deles. Eles conseguiram levar a menina, ela foi tratada, foi curada da enfermidade. Agora você entendeu como Deus operou? Cara, você nem tinha feito a oração. 3 meses atrás, ele tocou no coração de alguém que colocou uma bolsa de água quente e uma bonequinha para chegar naquele lugar no momento certo. Às vezes a gente acha que Deus respondeu imediatamente. Não, rapaz. Ele respondeu lá atrás. É como disse o salmista, a palavra ainda nem chegou na minha língua e tu, Senhor, já a conheces todo. Eu nem consegui formular a palavra e o Senhor já sabe.
assim também são os juízos dele, estão lá atrás já. Agora, até chegar o momento do juízo, haja paciência. E nisso tudo ele vem concedendo perdão. Vem concedendo perdão. Por que o Senhor não acabou logo com aquele povo? Simples, em 120 anos, além do testemunho dele entrar para a história, porque esse é um detalhe interessante, a história do dilúvio ela é conhecida em várias culturas antigas. Quantos sobreviveram? 8. Os 8 já existiam no momento que Deus havia anunciado o dilúvio? Não. Os filhos de Noé vão nascer depois de Deus anunciar que ele vai destruir. E o Senhor aguardou o número ser exato. Enquanto um número que ele determinou não se fecha, ele não tem pressa. O Apocalipse já falou que o dia do Senhor, só 144 mil, é um número simbólico, não é literal, sobreviverão. Mas o que indica 144 mil? Que existe um número exato que o Senhor está contando para terminar toda a história. Um número exato de todas as eras, de todos os povos, de todas as culturas. Só quando isso completar. Por isso que Jesus disse que uma das marcas visíveis de que ele voltaria é que o Evangelho seria pregado a todas as etnias. Não é todos os povos, todas as nações. Etnia é um conceito muito mais específico. O Brasil já ouviu falar do Evangelho, mas tem muitas etnias no Brasil que ainda não ouviram falar do Evangelho. Depois que toda a face da terra for coberta pelo anúncio do Evangelho, aí virá o fim. Por quê? Porque quando toda a face da terra for coberta pelo Evangelho, o número exato dos salvos estará completo. O Senhor não tem pressa. Então tem muita gente que nem nasceu e está salvo. Sim. Está aguardando vir a luz para conhecer o Evangelho e ser redimido. Então Deus é paciente, Ele tem todo um planejamento, algo que não vai fugir ao controle. Deus é extremamente perdoador. Agora, o que é que Ele exige de mim nessa perspectiva? Que eu também seja paciente e perdoador. Mas como que eu vou ser paciente e perdoador? Se eu nem sei o que vai acontecer. Eu vou dizer, para Deus é fácil. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Ele sabe o momento certo do que ele tem que fazer. Para Deus é fácil. Para mim não é fácil ser paciente. Para mim também é fácil se eu aprender apenas uma coisa. Quem controla a história é Deus. E eu apenas confio na sábia direção de Deus sobre a história. Se eu aprender isso, eu com certeza vou ser paciente. Enquanto eu achar que a história depende de mim, da minha força, minha capacidade, meu sacrifício, é óbvio que quando algo não andar como eu quero, foi-se embora a minha paciência. Arthur Pink, um grande teólogo puritano, ele tem um livro que está em português, inclusive, o meu em espanhol. Na época eu não tinha esse livro em português. E
aqui em espanhol, o livro Os Atributos de Deus. Arthur Pink diz que quando nós falamos da paciência de Deus, nós nos referimos ao poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo, fazendo com que Ele próprio seja indulgente com o ímpio e que se detenha por algum tempo em castigá-lo. Há todo um propósito na paciência de Deus. Para mim, a história do dilúvio é a mais forte. Vou acabar com vocês. Daqui a 120 anos. Porque é algo que eu quero concluir ainda. Eu não tenho pressa em concluir. E isso deveria estimular a minha paciência em determinadas situações da vida. Deus está no controle da história. Ainda que eu não saiba como, nem veja como, mas se eu for paciente, eu verei. Eu verei. Em 2007 eu não podia imaginar qualquer coisa que Deus pudesse fazer através da minha vida. Não podia imaginar. Nós estamos em 2012 e eu começo a ver em 2 anos e meio nossa igreja começa a se tornar uma referência para muitas pessoas e igrejas. A faculdade começa a impactar muitos pastores e igrejas. Você entende? Se eu não cresce que Deus está no controle da história, como eu reagiria ao que aconteceu lá atrás? Mas quando eu entendo que Deus está no controle, ainda que eu não veja, se eu tiver a paciência que Ele requer de mim, eu verei. Eu verei. Agora, para que eu tenha essa paciência que Ele requer de mim, a paciência que foi plantada em mim pela imagem dele, eu preciso me despojar da minha justiça própria. Enquanto a minha justiça própria estiver operando, eu nunca verei o que Deus está para fazer. E eu sempre só vou arrumar para a minha cabeça fazendo besteira com a minha justiça própria. Por isso já disse o profeta no seu lamento: bom é o homem aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Quando eu não entender as coisas, ou não entender a reação de pessoas, quando eu for ofendido, paciência. Deus está no controle de toda a história. Amém? Muito bem, com essa lição nós encerramos o estudo dos atributos comunicáveis de Deus. E a partir do próximo domingo, nós iniciaremos uma nova fase de estudos. Já vos digo qual, deixa eu só achar onde está. Que é a sequência da apostila que nós estamos estudando já desde 2009. Nós já estamos há 3 anos estudando as doutrinas essenciais da fé cristã, as doutrinas básicas da fé, coisas simples que as pessoas abandonaram. E
Hoje terminamos então a parte que trata do ser de Deus. A partir da próxima semana, nós começamos a examinar a doutrina da igreja. Igreja, corpo vivo de Cristo. É o próximo tópico do nosso estudo nessa peregrinação sobre as doutrinas essenciais do cristianismo. Que Deus nos conceda a graça.